Nos próximos capítulos da novela, Força de Mulher, Arif fará uma proposta a Enver, que ele se mude para o antigo apartamento de Sarp. No entanto, assim que Enver aceita, vai até o local e, em uma gaveta, encontra algo inesperado que o ajudará a desvendar um grande mistério. No telefone antigo de Sarp, o alfaiate encontrará uma pista que fará com que todos descubram que Sarp está vivo. O homem ficará completamente chocado. Com a ajuda de Arif, Enver começará a desvendar o mistério. Sarp, em seu retorno triunfal e diante de todos, revelará que Sirin é a culpada por ele ter piorado em seu estado de saúde. Sirin, ao ser desmascarada por esse crime e ter seu pior segredo exposto por Sarp, ficará furiosa. A bandida pegará uma faca e fará Bahar de refém. No meio da briga, todos irão se desesperar. Arif fará de tudo para salvar a mocinha. Jali, Enver, Seida e até mesmo Nissan tentarão salvar Bahar. No meio da confusão, um importante personagem ficará gravemente ferido, mas Sirin, finalmente, acabará na cadeia. A vilã terá um castigo terrível. Deixe o seu like se gostaria que Sirin pagasse por todas as suas maldades e comente qual castigo merece. Tudo acontecerá numa tarde nublada, dentro do apartamento silencioso de Bahar. Arif estará sentado no sofá, tenso, enquanto Enver escutará atentamente. O clima será carregado, quase solene. Eu pensei muito antes de vir aqui, dirá Arif, com a voz firme. Mas essa proposta pode mudar tudo, principalmente para Nissan. Enver balançará a cabeça lentamente, tentando entender. Eu não sei, Arif. Isso é grande demais. Vai causar muito barulho. Antes que Arif pudesse responder, Sirin surgirá na porta da sala, com o rosto cheio de desconfiança. Proposta? Ela repetirá, entrando sem pedir licença. Que proposta é essa? O que vocês dois estão tramando agora? Arif e Enver trocarão olhares tensos. Enver se levantará. Sirin, isso não é da sua conta. Não é da minha conta. Ela gritará. Eu moro aqui, ou já esqueceram? Como assim você está conversando com esse homem como se ele fosse família? Arif respirará fundo. Eu só vim conversar. Não quero brigar com ninguém. Não quer brigar? Você acha que pode simplesmente aparecer aqui e fingir que é o bonzinho da história? Ela dirá, apontando para ele com raiva. Você acha mesmo que eu vou aceitar essa proposta absurda? Você nem sabe qual é a proposta, dirá Enver, cansado. Sei o suficiente. Ela rebate, com raiva. E sei também que esse homem nunca deveria ter entrado nesse apartamento. Você esqueceu o que ele fez? Você mesmo disse que ele causou aquele acidente. E agora quer apertar a mão dele? Enver ficará calado por um segundo. Eu estava errado, Sirin. E ele está tentando consertar as coisas. Diferente de você, que só sabe destruir tudo que toca. Você vai se arrepender, pai, ela diz, com veneno na voz. Vai se arrepender de dar confiança para ele. E vai se arrepender de não me ouvir. Nesse momento, Nissan aparecerá, atraída pela gritaria. Vovô, tia Sirin, por que vocês estão brigando? Enver se vira rapidamente para ela, suavizando a voz. Está tudo bem, princesa. Nada com que se preocupar. Enver sairá da sala para continuar a conversa com Arif. Sirin se aproximará lentamente de Nissan, que permanecerá sentada no tapete com seus brinquedos, ainda intrigada com a discussão. Vem cá, minha flor, dirá Sirin, agachando-se ao lado da menina, com um tom suave demais para ser verdadeiro. A tia vai te contar uma coisa muito séria. Nissan virará o rosto inocente para ela, desconfiada. Que coisa, tia? Que verdade? Sirin respirará fundo, como se estivesse prestes a soltar um grande segredo. A verdade sobre o que aconteceu no dia do acidente. Aquele que te deixou dodói e fez a mamãe ficar tão triste. Os olhos de Nissan se arregalarão. Acidente?
Ela responderá, quase sussurrando, como se estivesse conspirando. Sabe quem foi o culpado? Quem causou tudo aquilo? A menina negará com a cabeça lentamente. Foi o Arif. O Arif? Ela repetirá, surpresa. Sirin forçará uma expressão triste e condescendente. Ele passou no sinal vermelho, mesmo com todo mundo dentro do carro. Ele sabia que era perigoso, mas fez mesmo assim. Por isso tudo aconteceu. Por culpa dele. A sua dor, a tristeza da sua mãe, tudo isso é culpa dele, Nissan. Nissan abaixará os olhos, engolindo em seco, sentindo um peso estranho se formar no peito. A dúvida começará a se instalar. Sirin, satisfeita, acariciará o cabelo da menina e sorrirá, venenosa. Enquanto isso, do lado de fora, Arif e Enver estarão parados no corredor do prédio, conversando em voz baixa. Então você aceita? Perguntará Arif, aliviado. Aceito sim. Morar naquele apartamento. Acho que Sarp gostaria disso também. De certa forma, vou sentir que ele ainda está por perto, dirá Enver, com os olhos marejados. Você não precisa pagar nada, Enver. Tá tudo certo. Arif, não diga besteira, retrucará Enver. Você é um trabalhador. Precisa do dinheiro. Arif balançará a cabeça, com sinceridade. Sarp deixou vários meses de aluguel pagos. Ele já tinha feito isso antes de acontecer tudo. E, mesmo que não tivesse feito, eu nunca cobraria nada de você. Eu me sinto responsável. Se eu pudesse voltar no tempo. Você não tem culpa de nada, filho, dirá Enver, firme. O que aconteceu foi uma tragédia, mas não foi por sua causa. Eu sei disso agora. Arif abaixará os olhos, comovido com a compreensão do sogro. Mas antes que possa responder, a conversa será interrompida por batidas urgentes na porta do apartamento. Os dois se entreolharão, surpresos. As batidas na porta ainda ecoarão quando Nissan aparecerá no corredor, com os olhos baixos e uma expressão estranha. Enver será o primeiro a notá-la e se apressará até ela, preocupado. Nissan, o que foi, minha netinha? Você está bem? Ele se agachará para abraçá-la, mas a menina permanecerá imóvel, com os olhos cheios de lágrimas. Arif também se aproximará, alarmado. Nissan. Aconteceu alguma coisa? A menina olhará para ele com raiva e, num gesto inesperado, o empurrará com as duas mãos. Não encosta em mim. Enver ficará chocado. Mas, o que é isso, Nissan? Por que tá fazendo isso com o Arif? A menina começará a chorar. Foi ele, vovô. Foi ele que matou a vovó. Foi ele. Arif ficará paralisado. Enver, perplexo, se agachará mais uma vez. O quê? De onde você tirou uma coisa dessas, meu anjo? Nissan balançará a cabeça, se recusando a responder. Ele é o culpado. Ele que fez o carro bater. Ele passou no sinal vermelho. Por culpa dele meu pai morreu. E minha vovó também. Arif dará um passo para trás, como se tivesse levado um soco no peito. Não, Nissan, isso não é verdade. É sim, gritará a menina, com a voz embargada. Eu odeio você. Enver tentará acalmá-la. Filha, calma. Escuta o vovô. De onde você ouviu isso? Quem te disse? Mas Nissan virará o rosto e sairá correndo sem dizer mais nada. Ela descerá as escadas com pressa. Enver e Arif ainda tentarão segui-la, mas ela será mais rápida. Ao chegar na casa de Bahar, ela se trancará no quarto e ignorará todos os chamados. Nissan, abre a porta, por favor. Sou eu, Arif, eu só quero conversar com você. Ele dirá isso do lado de fora, com a voz trêmula. Silêncio. Momentos depois, a porta da casa se abrirá e Bahar entrará, radiante, quase pulando de empolgação. Gente, vocês não vão acreditar na novidade que eu tenho.
Em ver que ainda estará pensativo por causa de Nissan, erguerá os olhos, surpreso com a animação da filha. Novidade? Que novidade? Bahar? Sirin, sentada no sofá, cruzará os braços e franzirá o senho. Que cara é essa toda feliz? O que aconteceu? Bahar rirá. Antes quero ver se vocês adivinham. Ah, filha, minha cabeça tá cheia, nem sei por onde começar em ver, responderá, tentando sorrir. A senhora Fazile me chamou para conversar. Anunciará a Bahar. Fui ajudar na casa dela, porque a Seida não estava bem hoje, e aí, ela me fez uma proposta. Sirin se endireitará no sofá, com o olhar desconfiado. Que proposta? Ela quer escrever um livro sobre a minha história. A sala ficará em silêncio por um segundo. Um livro? Enver piscará várias vezes, sem acreditar. Mas, um livro mesmo? Tipo, publicado? Sim. Ela quer contar minha vida, tudo que eu vivi. Disse que é inspirador, que pode ajudar outras mulheres. Isso é incrível. Filha Enver sorrirá. Que bênção! Sirin não conterá o veneno. Mas, quem ia querer ler um livro sobre você? O silêncio se instaurará. Bahar a encarará. Surpresa. Percebendo que deixará escapar sua inveja, Sirin tentará se recompor. Quer dizer, como isso funciona? Ela vai escrever e publicar? E você ganha com isso? Ainda não sei muito bem, mas vamos conversar de novo. Se tudo der certo, pode ser uma forma de ajudar todos aqui em casa, responderá Bahar com firmeza. Sirin apertará os lábios e desviará o olhar, irritada. Será então que Enver pigarreará, querendo mudar de assunto. E por falar em novidade, eu aceitei a proposta do Arif. Vou morar no apartamento que era do Sarp. Aceitou mesmo? Bahar sorrirá. Aceitei. Ele insistiu. Disse que o Sarp deixou vários meses pagos. Mas aconteceu algo estranho. O que houve, pai? Nissan, ela me empurrou. Disse coisas horríveis sobre o Arif. Disse que ele era o culpado pela morte do Sarp e da sua mãe. Bahar arregalará os olhos. O quê? Quem disse isso para ela? Ela não quis dizer, só correu pro quarto e se trancou. Não quer ver o Arif. Sem pensar duas vezes, Bahar pegará o celular e ligará para a filha. Nissan, meu amor, o que está acontecendo? Quem te falou essas coisas? A menina, do outro lado da linha, responderá com voz embargada. Foi a tia Sirin, mamãe. Ela disse que foi o Arif que passou no sinal vermelho. Que a culpa foi dele. Bahar baixará lentamente o celular, com os olhos fixos em Sirin. Foi você? Sirin se fará de ofendida. Claro que não. Ela deve ter ouvido algo, tirado conclusões. Você sabe como as crianças são. Enver a fitará, furioso, mas se conterá. Apertará os punhos e sairá, dizendo: vou pro apartamento do Sarp. Preciso começar a arrumar minhas coisas. Assim que chegar ao apartamento, Enver começará a olhar os móveis, as gavetas. Quando abrir uma das gavetas do quarto, verá um celular antigo, com a tela um pouco trincada. Será o telefone de Sarp. Curioso, ele ligará o aparelho. Após alguns segundos, a tela se acenderá e, entre os arquivos, encontrará um vídeo salvo na galeria. Dará play. Na tela, Sarp aparecerá sozinho, falando com a câmera em tom sério, abatido. Enver se aproximará lentamente e, conforme escutar o conteúdo, seus olhos se arregalarão, a respiração acelerará. Não pode ser. Murmurará, pálido. Fechará o celular e sairá do apartamento às pressas. No corredor, dará de cara com Arif. Seu Enver, o senhor tá bem? Aconteceu alguma coisa? Arif, eu preciso de um favor seu. Claro. Diga. Se alguém perguntar por mim, diz que fui à loja de materiais de construção, entendeu? Mas, por quê?
Enver hesitará, olhando ao redor, e depois responderá em tom baixo. Porque eu descobri uma coisa muito grave. Mais tarde eu explico, mas agora eu preciso ir. Sem dar mais detalhes, ele descerá as escadas com pressa. O coração de Enver baterá descompassado enquanto o táxi se aproximará do hospital. Jali! Chamará ele, com a voz embargada. A médica parará subitamente, virando-se surpresa ao reconhecer a voz do tio. Tio Enver? O que está fazendo aqui? Está tudo bem? Ele se aproximará dela sem responder de imediato. Seus olhos estarão úmidos, e um nervosismo intenso tomará conta de sua expressão. Eu preciso te mostrar uma coisa. É urgente. Mas o que houve? O senhor está tremendo. Enver olhará ao redor, se certificando de que ninguém os escutará. Então tirará o celular antigo do bolso e o estenderá para ela. Esse telefone era do Sarp. Estava no apartamento dele. Eu encontrei esse vídeo. Assiste, por favor. Já lhe pegará o aparelho, já sentindo o estômago revirar. Assim que der play, a imagem de Sarp aparecerá na tela, com expressão tensa, falando diretamente à câmera. Conforme o vídeo avançar, o semblante de Jali mudará. Seus olhos se arregalarão. Sua boca se entreabrirá. Quando o vídeo terminar, ela permanecerá alguns segundos em silêncio, completamente paralisada. Jali! Dirá Enver, com a voz baixa. Aconteceu algo de errado na morte do Sarp, não é? Ela engolirá em seco. Evitará o olhar do tio por um instante, até que finalmente murmurará. Tio, eu mesma percebi uma coisa. Mas não comentei com ninguém. O quê? Perguntará Enver, com urgência. Me fala, Jali. Eu já tô assustado demais com o que ouvi nesse vídeo. A médica respirará fundo e, finalmente, revelará. A válvula do soro do Sarp estava fechada. Totalmente. O medicamento não estava passando. Enver levará a mão à boca, os olhos arregalados de horror. Fechada? Mas isso quer dizer que alguém o impediu de receber o medicamento que poderia tê-lo mantido vivo por mais tempo. Enver dará um passo para trás, sentindo o impacto da revelação como um soco no estômago. Um silêncio pesado se instalará entre os dois. Foi ela, murmurará ele. Foi a Sirin. Só pode ter sido ela. Jali arregalará os olhos. O senhor tem certeza? Eu conheço a filha que criei. E conheço também o monstro que ela se tornou. Ela sempre teve raiva do Sarp, e agora está envenenando a cabeça da Nissan contra o Arif. Não posso mais ficar calado. Ele olhará novamente para o celular, apertando-o com força. Vem comigo, Jali. Agora. Com esse vídeo e com a sua confissão sobre o soro, vamos tirar a máscara da Sirin de uma vez por todas. Jali hesitará por um segundo. Mas ao ver a determinação nos olhos de Enver, assentirá. Vamos. E juntos, com passos firmes e corações acelerados, sairão do hospital. Enver chegará à casa de Bahar acompanhado de Jali. Seu semblante estará abatido, os olhos vermelhos, e as mãos ainda trêmulas segurando o celular de Sarp. Ele mal conseguirá respirar direito, tomado por uma mistura de raiva e decepção. Bahar abrirá a porta com um sorriso, mas seu rosto logo se transformará em apreensão ao ver o estado do pai. Pai! Jali! O que houve? Vocês estão bem? Perguntará, aflita. A gente precisa conversar. É importante, responderá Enver com a voz baixa, evitando olhar diretamente nos olhos da filha. Bahar os convidará para entrar e fechará a porta atrás deles. Arif, que estará ali por perto, também se aproximará, percebendo o clima tenso no ambiente. Nissan, sentada no sofá desenhando, observará tudo com atenção silenciosa. Enver se sentará com lentidão, parecendo carregar um peso insuportável. Jali se posicionará ao lado dele. Bahar insistirá. Pai, fala comigo. O que está acontecendo?
Eu encontrei algo. Uma coisa que muda tudo, dirá ele, respirando fundo, tentando controlar a emoção. No apartamento do Sarp. No apartamento dele, o celular que era dele, estava lá, escondido numa gaveta. E dentro dele, tinha um vídeo. Bahar trocará um olhar com Arif. Jale assentirá, sinalizando para Enver mostrar. O homem destravará o telefone e entregará nas mãos da filha. Assiste. Bahar apertará o play. O vídeo começará com Sarp visivelmente tenso, a voz vacilante. Ele encarará a câmera, com os olhos pesados de mágoa e medo. Se vocês estiverem vendo isso, é porque algo me aconteceu. Eu preciso contar a verdade, antes que seja tarde. A Sirin, ela me ameaçou. Disse que não ia me perdoar por tudo. Que se eu não fosse embora, ela daria um jeito. Que ia acabar comigo. O vídeo cortará. Na sequência, aparecerá Sirin, exaltada, gesticulando diante de Sarp. Você nunca devia ter voltado. Por sua culpa tudo desmoronou. A Bahar era minha sombra, e agora você fez todos olharem para ela como se fosse santa. Mas você vai ver, vai se arrepender de ter voltado. Logo após, a gravação mostrará Sarp sozinho de novo, gravando um novo trecho. Se algo acontecer comigo, a culpa é dela. Da Sirin. Eu preciso que a verdade apareça. Bahar ficará paralisada. Seus olhos se encherão de lágrimas. Jale quebrará o silêncio. E tem mais. Eu guardei isso para mim, mas agora não posso mais. No hospital, no dia em que o Sarp morreu, eu percebi uma coisa. A válvula do soro dele estava fechada. O remédio não estava sendo administrado. O quê? Exclamará Bahar, horrorizada. Alguém fez aquilo de propósito. E agora, com esse vídeo, eu não tenho mais dúvida de quem foi. Nesse momento, Sirin descerá as escadas. Estará séria, desconfiada com o clima. Que reuniãozinha bonita é essa? O que foi agora? Mais uma crise familiar? Dirá com ironia. Enver se levantará devagar. Seus olhos estarão vermelhos. Ele encarará a filha com um olhar que ela nunca tinha visto antes. Sirin, diz que isso não é verdade. Por favor, me diz que não foi você. Que você não ameaçou o Sarp. Que você não sabotou o tratamento dele. Do que você tá falando, pai? Tá me acusando de novo? Sirin responderá com desprezo. Inventaram alguma coisa para te virar contra mim outra vez? Eu vi o vídeo, Sirin. A voz dele. A sua voz. Você ameaçando ele. Você dizendo que ele ia pagar. E depois disso, ele morreu. Isso é mentira. Um vídeo pode ser manipulado. Vocês são cegos. Vocês querem me destruir para fazer a Bahar brilhar. Para! Gritará Enver, com a voz embargada. Você foi minha filha. Eu te criei com amor. E agora, isso é monstruoso. Sirin começará a tremer. Suas mãos se fecharão em punhos. Ela olhará ao redor e verá todos contra ela. Seu rosto se distorcerá de ódio. A máscara começará a cair. Tá bom. Chega. Querem a verdade? Vão ter. Sim. Eu ameacei ele. Eu quis que ele fosse embora. Ele destruiu minha vida. Trouxe a Bahar de volta. Fez você se apaixonar por ela de novo, pai. E eu fiquei com as sobras, como sempre. Meu Deus. Sussurrará Bahar, em lágrimas. A vida inteira eu fui esquecida. Ignorada. Sempre ouvi que a Bahar era melhor, mais forte, mais justa. E quando Sarp voltou, todos vocês começaram a se curvar diante dela outra vez. Eu não aguentei. Você matou ele? Perguntará Enver, com a voz fraca,
sufocada. Sirin hesitará. O silêncio será sufocante. Eu só fechei a válvula. Eu queria que ele sofresse um pouco. Eu não pensei que ele fosse. Inver levará a mão ao rosto. Sua respiração se tornará pesada. Sirin, você não é mais minha filha. As palavras dele atravessarão a sala como uma lâmina. Sirin arregalará os olhos. Sua expressão mudará da dor para o puro ódio. Você vai me jogar fora por ela. Por essa mulherzinha. Gritará, apontando para Bahar. Pois então, que ela pague. Ela correrá para a cozinha, mas antes que possa ser detida, puxará uma faca da gaveta. Chega! Berrará ela, apontando a lâmina na direção de Bahar. Se é por ela que vão me destruir, então eu acabo com ela agora. Bahar ficará imóvel, paralisada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Jale tentará intervir, mas recuará ao ver Sirin avançar com a faca. Inver, tomado pelo choque, não conseguirá se mover. A cena será congelante. Nissan, que observará tudo atrás do sofá, perceberá a ameaça à mãe e correrá desesperadamente em direção à porta da frente. Tio Arif! Tio Arif! Socorro! Gritará, aos prantos, a voz aguda cortando o ar. Arif, que ainda estaria no jardim organizando algumas ferramentas, ouvirá os gritos e correrá com todas as forças para dentro da casa. No exato momento em que Sirin erguerá a faca para avançar sobre Bahar, Arif surgirá pela porta num impulso. Ele correrá até Sirin e, com um movimento rápido, agarrará seu braço, impedindo o golpe. Larga essa faca, Sirin. Você ficou louca. Gritará Arif, lutando com ela. Sirin se debaterá, os olhos transtornados, a raiva em estado bruto. Me solta. Ela tirou tudo de mim. Vocês tiraram. Você já tirou demais de todos nós. Esbravejará em ver, se aproximando, agora firme, tomando coragem diante do que vê. Não tem mais volta, Sirin. Acabou. Jale correrá até o telefone e discará rapidamente. Alô? Polícia? Por favor, venham rápido. É uma tentativa de agressão. A mulher está armada. Tentou atacar a irmã. Dirá em desespero. Sirin, contida por Arif, começará a se debater cada vez mais, até que o peso da verdade e o medo da prisão começarem a dominá-la. Ela deixará a faca cair no chão e cairá de joelhos, soluçando descontroladamente. Vocês me odeiam, sempre me odiaram, eu só queria ser amada, eu só queria ser vista. Nissan, abraçada às pernas de Bahar, chorará baixinho. Bahar, mesmo abalada, manterá os olhos fixos em Sirin, sem entender como a irmã a quem tanto tentou proteger havia chegado àquele ponto. Poucos minutos depois, o som da sirene se aproximará. 2 policiais entrarão e algemarão Sirin, que já não resistirá. Ela será levada ainda soluçando, enquanto Arif protegerá Bahar com o corpo e Inver cairá em prantos, ajoelhado no chão. Me perdoa. Bahar, eu nunca vi. Eu nunca quis acreditar que ela era capaz disso. Dirá ele, sendo abraçado pela filha. O mundo de Sirin terá desmoronado. A verdade, enfim, terá vindo à tona. Bom pessoal, o que achou dessas cenas da novela Força de Mulher? Gostaram do castigo de Sirin? O que acharam da atitude de Enver? Acham que ele agiu corretamente? Sim ou não? Me conte nos comentários que eu quero saber. Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento. Basta clicar no vídeo que está em sua tela que estarei esperando por todos vocês.